crianças, estamos morrendo de saudade de vocês. Mas como não podemos estar lá na nossa escola devido à pandemia do coronavírus, hoje eu vim aqui com vocês para realizarmos uma atividade bem legal sobre a Páscoa. Primeiro, eu convido a vocês a assistirem um pequeno vídeo que eu preparei especialmente para vocês. Deus sempre quis que todos os homens soubessem o quanto Ele ama cada um e que a humanidade aprendesse a fazer o bem, né? Para isso, Ele teve uma ideia genial. Ele decidiu enviar o seu filho, que morava com Ele no céu desde antes da fundação do mundo, para vir à terra. O nome dele? Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, falou do amor de Deus para muitas pessoas. Ele curou o corpo e a alma do povo e demonstrou o amor de Deus com atitudes. Ele ensinava assim: amem uns aos outros como eu vos tenho amado e perdoem uns aos outros para que sejam perdoados. Jesus. Muitas pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus e seguiam a Ele, mas havia 12 homens em especial que seguiam a Jesus mais de perto. Esses eram os seus discípulos. 12 homens. Discípulos quer dizer aprendizes. Onde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Tudo que Jesus ensinava, os discípulos escutavam, porque um dia eles iam levar essa mensagem para o resto do mundo. Só que, infelizmente, Jesus não tinha só amigos. Jesus também tinha inimigos. Pessoas que desejavam o mal de Jesus, que desejavam cortar o barato de Jesus. Apesar dele só fazer o bem, essas pessoas falavam: quem você pensa que é, achando que é o Filho de Deus, hein? Essas pessoas procuravam pretexto para prender Jesus e até matá-lo. Mas pensem bem, quem é que vai conseguir matar o Filho de Deus e prender o Filho de Deus? Isso só poderia acontecer se o próprio Filho de Deus entregasse a sua vida. E Jesus sabia que ele tinha que fazer isso, para que os homens não tivessem dúvida que ele amava a todos. Mas quando foi chegando a sua hora, a hora da morte, foi dando uma tristeza, uma angústia em Jesus. E o que a gente faz quando a gente sente angústia? A gente fala com Deus. Jesus foi em um jardim chamado Getsemane, onde ele sempre costumava ir. Nesse jardim, ele achou uma pedra e ali ele se reclinou de joelhos, conversando com Deus e disse: ó Pai, se possível, me livra dessa hora, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Deus. Ainda enquanto estava orando, chegaram os inimigos de Jesus para prendê-lo. Jesus podia pedir para Deus para enviar anjos para protegê-lo, mas não, ele mesmo se entregou e deixou com que os seus inimigos o levassem para a prisão. Quando chegou lá, esses inimigos de Jesus judiaram muito dele. Eles feriram Jesus, eles maltrataram, cuspiram nas suas costas, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Ali, Jesus sofreu muito, foi muito machucado e ficou irreconhecível. Depois que eles judiaram tanto de Jesus assim, eles ainda colocaram Jesus em uma cruz. Eles prenderam os pés e as mãos de Jesus com pregos nessa cruz. E Jesus ficou lá preso, sofrendo, até que finalmente ele entregou o seu espírito. Quando isso aconteceu, o céu se escureceu, a terra tremeu e mesmo os inimigos de Jesus ficaram morrendo de medo. Alguns disseram: vê-se realmente que ele era o Filho de Deus. E saíram correndo. Depois que morreu, um amigo de Jesus, muito rico, chamado José, tirou o corpo dele da cruz. E então deu para Jesus um túmulo que era seu. E ali, ele envolveu o corpo de Jesus em tecidos, colocou dentro daquele túmulo.
para que Jesus fosse sepultado. Depois que Jesus morreu, os amigos dele se sentiram sozinhos. E além de amigos, Jesus tinha amigas. 3 amigas dele foram ao terceiro dia ao túmulo de Jesus, chorar pela morte dele. Chegando lá, a dor era tanta que elas começaram a derramar as suas lágrimas no túmulo de Jesus. Choraram muito de tristeza e solidão. Choraram tanto que Deus viu do céu. E então Deus enviou um anjo seu, um anjo reluzente, um anjo brilhante. O anjo falou para elas: por que vocês choram? Jesus não está mais aqui. Porque ao terceiro dia, Deus fez com que Jesus ressuscitasse. Então o anjo mostrou para as mulheres o túmulo vazio. Quando elas viram o túmulo vazio e receberam a mensagem do anjo, elas ficaram muito felizes. E elas foram contar isso para os amigos de Jesus. Uns acreditaram, outros ficaram desconfiados. Então o próprio Jesus ressuscitado apareceu para eles e continuou falando do amor de Deus até que ele foi levado novamente para a morada dele. Sabe, onde ele morava com Deus antes da fundação do mundo, lembra? E então, hoje, na Páscoa, a gente comemora que Jesus não está morto não, ele voltou a viver. E por isso nós podemos ter esperança, porque ele fez isso porque ama cada um. Não é, pessoal? Muito bem, crianças, eu sei que vocês amaram a historinha que vocês ouviram sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Agora, nesse momento, nós vamos realizar a nossa atividade. Você vai realizar essa atividade no seu caderno de português. Para isso também, você vai precisar de uma folha de papel A4. Caso você não tenha essa folha, você pode pegar uma folha aqui com a ajuda do seu pai ou da sua mãe. Você vai tirar uma folha do seu caderno para que você possa utilizar ela. Você também vai utilizar o giz de cera. Se você não tiver o giz de cera, você vai utilizar o seu lápis de cor, porque você vai precisar pintar a sua atividade. Então, vamos lá agora no passo a passo. Você vai abrir o seu caderno e você vai escrever essa frase: Páscoa é. Depois você vai pegar a folha, você vai dobrar ao meio e fazer um vinco para marcar o meio da folha. Depois que você marcar, você vai levar as duas laterais até ao meio. Feito isso, nós vamos desenhar nessa parte um símbolo da Páscoa. Eu trouxe aqui já para agilizar. Aqui, ó, nós temos a cruz. Ela vai ficar assim e vai ter essa abertura. Feito o desenho, você vai pegar o seu desenho e vai passar cola e vai colar aqui no seu caderno. Depois de colado, ela vai ficar dessa forma. O que você vai fazer? Você vai pintar a cruz. Como eu falei, você pode usar o giz de cera ou o lápis de cor. Aqui eu vou utilizar o giz de cera. Vou pegar a cor marrom e vou pintar a cruz. Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. Aqui está a cruz pintada. Depois você vai abrir e aqui dentro você vai escrever o que você entende, o que é a Páscoa. Por isso que tem a frase, Páscoa é, aí você vai colocar aqui, o que você compreende do que é a Páscoa.
Depois, crianças, a atividade não terminou aqui. Você vai gravar um pequeno vídeo mostrando a sua atividade pronta e vai também falar o que você escreveu aqui dentro sobre o que você entende pela Páscoa. E você vai mandar para mim e para a professora Kioká, tá? Muito bem, crianças, essa aqui foi a nossa aula e eu desejo para vocês Feliz Páscoa, para você e toda a sua família.